Ok, doutores e doutoras? Estamos aqui agora para ver um dos assuntos mais importantes da língua portuguesa, que é verbo, pessoal. Olhe, a cada 10 questões em concurso público, pelo menos 2 questões são de verbo. Então, estudar verbo, aprender verbo é fundamental para que você possa fazer e se sentir realmente preparado para todos os concursos públicos. Na verdade, nós vamos começar os verbos falando das estruturas verbais, ou seja, das estruturas das formas verbais. Então, vamos começar com o conceito de radical. Radical é a parte invariável que expressa o significado essencial do verbo. Você também pode dizer que radical é a parte que se repete nos verbos. Você pode dizer que radical é a parte que se repete nos verbos. Dessa forma, uma maneira fácil para você encontrar o radical do verbo é saber que o radical, baseado nesse conceito, é o infinitivo menos as 2 últimas letras. O infinitivo menos as 2 últimas letras é igual ao radical dos verbos. Então, o radical é o infinitivo menos as 2 últimas letras. Como assim, professor? Se você tem, por exemplo, a forma verbal cante e quer encontrar o radical disso, você coloca no infinitivo, cantar, e elimina as 2 últimas letras. Quem foi que sobrou? Cante. Cante é o radical. Se eu tenho a forma verbal escreveria e quero encontrar o radical, coloca isso aqui no infinitivo, e aí fica escrever, e elimina as 2 últimas letras. Ficou quem? Escreve. Se eu tenho a forma partimos e quero achar o radical, coloca no infinitivo partir e elimina as 2 últimas letras, ficou parte. Então, voltando para o conceito, para a norma culta, radical é a parte invariável que expressa o significado essencial do verbo. Por exemplo, como nós mostramos aqui, a parte que se repete. Vejam, no verbo falar, você poderia... Por que é fal? Está muito largo. Por que é fal? É fal pelo seguinte, porque é a parte que se repete. Vejam, fal, falar, no infinitivo, eliminou as 2 últimas letras, ficou fal. Já o tema é radical mais vogal temática, quando a forma verbal tem vogal temática, ou o radical. Então, o tema é o radical seguido da vogal temática. A vogal temática é a vogal das conjugações. Vogal temática é a vogal das conjugações. A vogal das conjugações é a vogal temática. Então, na primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR, a vogal temática é o A. Na segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, a vogal temática é o E. E na terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, a vogal temática é o I. Então, a vogal das conjugações é a vogal temática. Vejam, falar, o A. Vender, o E. Partir, o I. Ou seja, quando você tem a forma verbal falava, o radical é fal,
mais a vogal temática, que é a. Então, fala é o tema. Tema é radical mais vogal temática. Muito bem. Desinências modo-temporais e desinências número-pessoais. Olha, pessoal, quem sabe desinência sabe verbo. Isso é a regra mais correta de todos. Quem sabe desinência sabe verbo. Como assim, professor? As desinências modo-temporais, elas vão indicar o modo e o tempo da forma verbal. Quando você diz falávamos, o radical é fal, a vogal temática é a, e o vá está indicando pretérito imperfeito do indicativo. Se eu digo falasse, o radical é fal, a vogal temática é o a, e SSE está indicando pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a desinência indica, a modo temporal, indica o modo e o tempo da forma verbal. Já a desinência número pessoal, ela vai indicar o número, se é singular ou plural, e a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Por falar em pessoas do discurso, para que você fique bem ciente disso, veja. Aqui nós temos a primeira pessoa do discurso. A primeira pessoa do discurso é o falante. O falante é representado por eu ou nós. A segunda pessoa do discurso é o ouvinte. O ouvinte é representado por tu ou vós. E a terceira pessoa do discurso é a mensagem. O assunto, que é representado por ele ou ela. Então, são essas as pessoas do discurso: falante, ouvinte, emissor, receptor e mensagem. Por isso que a desinência número pessoal indica o número e a pessoa do discurso. Quando você diz falamos, fal é o radical, a vogal temática, e mós, a desinência número pessoal. Já em falavam, você tem fal radical, a vogal temática, vá a desinência modo temporal e M, a desinência número pessoal. Aliás, pessoal, de uma maneira mais genérica, para você saber se o verbo está no singular ou no plural, é muito fácil. Porque vejam, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Você vai ter que a primeira pessoa do plural, na desinência número pessoal, nada. Segunda pessoa do plural, primeira pessoa do singular, perdão, primeira pessoa do singular, nada. Segunda pessoa do singular, S. Terceira pessoa do singular, nada. Primeira pessoa do plural, mós. Segunda pessoa do plural, is. Terceira pessoa do plural, M. Então, toda vida que você se deparar com mós, is ou M, a forma verbal, e elas aparecem no final do verbo, a desinência número pessoal, ela vem sempre no final. Então, toda vida que você tiver mós, is ou M, você tem plural. E toda vida que você não tiver desinência ou tiver S, você tem singular. Então, com isso, você já começa a classificar o verbo. Por quê?
já vai dizer o número e a pessoa. Se é primeira, segunda ou terceira, pessoas do singular ou do plural. Nessa observação que nós vamos ver agora é importante. O verbo pôr, assim como os seus derivados, na verdade o verbo pôr, ele vem de poer. Por isso é que ele está na segunda conjugação. Não foi nenhum favor que fizeram para ele, não. É porque era poer. O radical dele é só pôr. Tirou R, PO é o radical. Ele é da segunda conjugação e, consequentemente, os derivados dele. Compor, repor, depor pertencem à segunda conjugação, pois a forma arcaica do verbo pôr era poer. A vogal temática, o é. Apesar de haver desaparecido no infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo. Por exemplo, põe, radical pôr, é vogal temática. Pões, radical pôr, é vogal temática. S, desinência número pessoal. Põe, radical pôr, vogal temática. M, desinência número pessoal, que já vai indicar plural. Veja, põe está no plural, pões está no singular. Ok? Continuando. O que são formas risotônicas e formas arrisotônicas? A forma risotônica ocorre quando o acento tônico, ou seja, o que pode ser prolongado, se encontra dentro do radical. O fonema que pode ser prolongado, o fonema tônico, está dentro do radical. Veja, canta. Quando você separa, fica canta. Mas quem é que eu prolongo aqui? Canta. Can. Não está dentro do radical, o radical é cante. Então você tem aí uma forma verbal risotônica, quando o fonema tônico se encontra dentro do radical. A risotônica, esse A quer dizer ausência de tonicidade dentro do radical, quando o fonema tônico se encontra fora do radical, como por exemplo, cantarás. Em cantarás, o fonema tônico era A e o radical é cante. Se o fonema tônico não está dentro do radical, você tem uma forma verbal arrisotônica. Quando o fonema tônico está dentro do radical, você tem uma forma verbal risotônica. Ao combinarmos os conhecimentos sobre a estrutura dos verbos com os conceitos de acentuação tônica, percebemos com facilidade que nas formas risotônicas, o acento tônico, o fonema tônico, cai no radical do verbo. Opino, o radical vai até o N. Aprendam. Nutro, por exemplo. Aprendam. Nutro, por exemplo. Nas formas arrisotônicas, o acento tônico não cai no radical, mas sim na terminação verbal. Opinei, aprenderão, nutriríamos, fora do radical. Dentro do radical, risotônica, fora do radical, arrisotônicas. Então, como eu estava dizendo, risotônicas. O acento tônico, o fonema tônico fica dentro do radical. Arrisotônicas, o fonema tônico, o acento tônico fica na terminação, fica fora do radical. Assim nós podemos passar para os conceitos de verbo propriamente dito. Classificação dos verbos, vamos começar com os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que possuem as desinências normais de sua conjugação e cuja na flexão ou a flexão não provocam alteração no radical. O verbo regular não sofre alteração no radical quando é conjugado. É bom lembrar sempre que o radical é o infinitivo menos as duas últimas letras. Então o verbo cantar, por que o verbo cantar é um verbo regular? Porque você tem, cante, 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 cante e cante. Sofreu alteração no radical? Não. Quando não sofre alteração no radical, quando é conjugado, você tem um verbo regular. Já o verbo irregular são os verbos cuja flexão provoca alteração no radical ou nas desinências. Verbos irregulares são os verbos cuja conjugação provoca alteração no radical
ou nas desinências. Vejam que o verbo ser, por exemplo, no pretérito imperfeito, a desinência de pretérito imperfeito é ia. O verbo ser no pretérito imperfeito é era. Então veja que sofreu alteração no radical. Tem uma justificativa, no radical não, na desinência. Tem uma justificativa para isso? Claro que tem. Se eu colocasse a desinência de imperfeito que é ia, você ia conjugar assim, ó, eueia. E aí eueia ficaria cacofônico, por isso que a língua corrige. Mas essa correção traz a irregularidade para o verbo, faz com que o verbo seja irregular. E mais ainda, observe que interessante, o verbo ser, ele não só sofre alteração no radical, que seria o S, porque é o infinitivo menos as duas últimas letras, como sofre alteração na desinência. Então, por isso que o verbo ser, nós vamos virar a página, daqui a pouco você vai ver, ele vai ser chamado de um verbo anômalo. Por que que ele é um verbo anômalo? Porque ele sofre uma dupla alteração em algumas conjugações. Ele sofre alteração no radical e na desinência. E aí a anomalia é grande. Então os verbos anômalos são os verbos que sofrem profunda alteração no radical quando são conjugados. Dessa forma, vamos para os defectivos primeiro. Verbos defectivos são os verbos que não possuem todas as conjugações. Por exemplo, nós temos 3 modos: modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo possui 6 tempos simples e 4 compostos. O modo subjuntivo possui 3 tempos simples e 3 tempos compostos. E o modo imperativo se divide em afirmativo e negativo. O verbo vai ser defectivo quando não tem uma dessas pessoas, desses tempos todos que nós falamos. Aí ele é chamado de verbo defectivo. São aqueles que não apresentam conjugação completa. Classificam-se em impessoais. O que são verbos impessoais? Não há pessoas que o conjuguem. O verbo impessoal, ele vai ficar na terceira pessoa, sempre. Os unipessoais, é o que só tem uma pessoa, só existe em uma pessoa. E os verbos pessoais, os que têm pessoas que o conjuguem. Verbos impessoais são os verbos que não têm sujeito. Verbo haver, no sentido de existir. Verbo fazer, indicando o tempo transcorrido. Os principais verbos impessoais são, vejam, haver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se ou fazer. Por exemplo, havia poucos ingressos à venda. Haviam está no sentido de existir. Houve guerras mundiais, o verbo haver no sentido de acontecer. Haverá reuniões, realizar-se-ão reuniões. Deixei de fumar há muitos anos, está indicando faz muitos anos, indicando o tempo transcorrido. Nessas 4 situações, o verbo haver, ele é impessoal e o sujeito é inexistente, ou seja, não há pessoa que o conjugue, por isso que o sujeito é classificado como inexistente e o verbo como impessoal. Toda vida que esse verbo for impessoal, nós vamos ratificar isso lá na concordância verbal, você vai dizer que além de ser impessoal, o verbo obrigatoriamente deverá ficar na terceira pessoa do singular. Bom, fazer, ser ou estar, olha, 3 de uma vez só. Fazer, ser ou estar, quando indicam tempo, também são impessoais. Também o sujeito é inexistente. Então você diz, faz invernos rigorosos no sul do Brasil. Tempo, fenômeno da natureza. Era primavera quando a conheci. Tempo, está frio. Aí você tem um tempo mais para fenômeno da natureza, tá certo? Todos os verbos, de novo, olha, todos os verbos que indicam fenômeno da natureza são impessoais. Há de se anotar que eles têm de estar indicando o fenômeno mesmo. Eles têm de estar na oração no sentido denotativo, que é o sentido real. Porque muitas vezes a banca vai maquiar colocando esses verbos no sentido conotativo, e aí se eles estão no sentido conotativo, nenenzinho, aí eles são verbos pessoais. Então, tem que estar no sentido denotativo, o sentido real. Não podem se encontrar no sentido conotativo, que é o sentido figurado. Então, todos os verbos
que indicam fenômenos da natureza são impessoais. Chover, ventar, nevar, gear, trovejar, amanhecer, escurecer. Quando, porém, se constrói amanheci mal-humorado, vejam, o amanheci aqui, o sujeito é eu. Usa-se o verbo amanhecer em sentido figurado, que nós acabamos de dizer. Qualquer verbo impessoal empregado em sentido figurado deixa de ser impessoal para ser pessoal. Por exemplo, amanheci mal-humorado. Eu. Sujeito desinencial. Esse sujeito desinencial pode ser chamado também de implícito, oculto ou subentendido, ainda quem chame de elíptico. Então você pode chamar de desinencial, implícito, oculto, subentendido ou elíptico. São as nomenclaturas para o sujeito desinencial. Quando você diz choveram candidatos, o sujeito aqui é candidato, sujeito simples, candidato. E quando você diz fiz 15 anos ontem, eu fiz 15 anos, o sujeito é eu. Então vejam que esses verbos não são chamados de verbos impessoais porque tem sujeito implícito ou claro na oração. Então vamos adiantar. São impessoais ainda. O verbo passar, seguido de preposição, indicando tempo, é impessoal. Então, se você diz, já passa das 6, aí você tem um verbo impessoal. Já passa das 6. Não tem sujeito, o sujeito é inexistente. Os verbos bastar e chegar, seguidos de preposição, também são impessoais. Veja, basta de tolices, chega de blasfêmias, bastar e chegar, seguidos de preposição indicando suficiência, eles são impessoais. Os verbos estar e ficar em orações como está bem, está muito bem, não fica bem, fica mal, sem referência a sujeito expresso anteriormente, podem, nesse caso, classificar-se como sujeito hipotético, tornando-se tais verbos, então, pessoais. O verbo deu mais para, da língua popular, equivale a ser possível. Não deu para chegar mais cedo. Dá para me arrumar uns trocados? O que são verbos unipessoais? São aqueles que, tendo sujeito, conjugam-se apenas nas terceiras pessoas do singular e do plural. Entre os unipessoais estão os verbos onomatopaicos. Por que são chamados de onomatopaicos? Porque eles imitam a voz do animal. Bramar, o tigre. Bramir, o crocodilo. Cacarejar, a galinha. Coachar, o sapo. Cricrilar, o grilo. Os principais verbos unipessoais são cumprir, importar, convir, doer, aprazer, parecer, ser. Vamos aos exemplos. Cumpre, trabalharmos bastante. Sujeito, trabalharmos bastante. Esse sujeito, pessoal, é um sujeito oracional. Em outras palavras, você tem aí uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. O que cumpre? Trabalharmos bastante. Parece que vai chover. O que parece? Que vai chover. De novo, agora você tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, sem ser reduzida. É preciso que chova. O que é preciso? Que chova. Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou simplesmente você pode chamar tudo isso de sujeito oracional. Você pode chamar
de sujeito oracional ou de oração subordinada substantiva subjetiva. Muito bem. Quando nós falamos assim, fazer e ir em orações que dão ideia de tempo, seguidos da conjunção que. Faz 10 anos. Faz. Está indicando o tempo transcorrido, então ele é impessoal. Que deixei de fumar. Olhe, que deixei de fumar é o sujeito do verbo fazer. Vai para 10 anos que não vejo Cláudia. Que não vejo Cláudia é o sujeito de vai para 10 anos. Todos os sujeitos apontados, como nós falamos antes, são sujeitos oracionais. Sujeitos oracionais ou oração subordinada, substantiva, subjetiva. Bom, verbos pessoais não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos ou eufônicos. Eufônicos, eu quer dizer agradável, fonos quer dizer som, pronúncia, eufonia. Por exemplo, o verbo falir. Este verbo teria como formas de presente o indicativo falo, fales e fale, idênticas ao do verbo falar, o que provavelmente causaria problemas de interpretação em certos textos. Por exemplo, o verbo computar teria como presente o indicativo computo, computas e computa. Olha que interessante, pessoal. Tu computas. Já pensou se a sua esposa, sua namorada, ouvisse alguém conjugando o verbo computar, se pudesse, ao seu lado? Tu computas? Seria um problema sério. E ele computa. Forma de sonoridade considerada ofensiva por alguns ouvidos gramaticais. Essas razões muitas vezes não impedem o uso efetivo de formas verbais repudiadas por alguns gramáticos. Exemplo disso é o próprio verbo computar, que com o desenvolvimento e a popularização da informática tem sido conjugado em todos os tempos, modos e pessoas. O que são verbos abundantes? Os verbos abundantes são os verbos que normalmente possuem mais de um particípio. Então são aqueles verbos que possuem mais de uma forma com o mesmo valor. Geralmente esse fenômeno ocorre ou costuma ocorrer no particípio, em que além de formas regulares terminadas em ado ou ido, surgem as chamadas formas curtas, que é o particípio irregular, o particípio curto ou particípio irregular. Veja então, anexar, anexado, anexo, dispensar, dispersar, dispersado, disperso, eleger, elegido, eleito, envolver, envolvido, envolto, imprimir, imprimido, impresso, matar, matado e morto, morrer, morrido e morto também, pegar, pegado e pego, soltar, soltado e solto. E agora vamos falar dos verbos auxiliares. Mas para nós falarmos dos verbos auxiliares, é sempre bom a gente lembrar o que é uma locução verbal. A locução verbal é um conjunto de palavras com valor de verbo. Locução verbal é um conjunto de palavras com valor de verbo. Esse conjunto de palavras, esse conjunto de palavras é formado por verbo auxiliar, que é o que nós vamos falar agora, verbo auxiliar, mais verbo principal. Doutores, o verbo auxiliar é o verbo conjugado da locução.
é o verbo conjugado da locução. O verbo auxiliar, ele vai indicar a pessoa, o tempo e o modo. Pessoa, tempo e modo da locução, você tem no verbo auxiliar. Já o verbo principal, esse verbo vai indicar o sentido da locução. E o verbo principal vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. No infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Muito bem. Se nós voltarmos para verbos auxiliares, são aqueles que entram na formação dos tempos compostos e das locuções verbais. Os tempos compostos, que alguns gramáticos consideram de forma separada de locução verbal, também podem ser considerados uma locução verbal. O tempo composto, ele é formado por, vamos botar aqui, tempo composto. O tempo composto, ele é formado por verbo auxiliar. Deixa eu apagar aqui. Verbo auxiliar, ter ou haver, mais verbo principal, no particípio, mais verbo principal no particípio. Então, verbo auxiliar obrigatoriamente ter ou haver, mais verbo principal no particípio. E aí nós temos os tempos compostos. É sempre bom lembrar que para estudar os tempos compostos, nós precisamos estudar também os tempos simples. Vamos chegar lá. Então, o verbo principal, quando acompanhado de verbo auxiliar, é expresso numa das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. O verbo auxiliar é o verbo conjugado e o verbo principal é o verbo que indica o sentido e vai estar em uma das formas nominais. No infinitivo, a desinência é o R, no gerúndio, a desinência é o NDO e no particípio, a desinência é tó ou dó, dó ou tó. Muito bem. Assim sendo, tempos compostos dos verbos. Então eu vou mostrar para vocês como é que se faz os tempos compostos. Mas para nós chegarmos aos tempos compostos, primeiro nós temos que ir para os tempos simples. Vamos para a lousa para eu poder mostrar para vocês. Primeiro, tempos simples do indicativo. Tempos simples do indicativo. E mais tempos compostos do indicativo. Tempos simples do indicativo: presente, pretérito, perfeito, pretérito, imperfeito, pretérito, mais que perfeito.
futuro do presente, futuro do pretérito. Tempos compostos do indicativo: pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Você tem aqui os tempos simples e os tempos compostos, o que nos faz ter 10 tempos no modo indicativo. Como eu vou identificar os tempos simples? Como eu vou identificar os tempos simples? Observando as desinências. Vejam, futuro do pretérito, desinência, ria ou rie. Rie é só para a segunda pessoa do plural. O ria é para todo o resto. Futuro do presente, futuro do pretérito, ria ou ri. Futuro do presente, rão, começar com rei, rei, ra, ré, irão. Essa terminação tem que aparecer junto do verbo. Pretérito mais que perfeito, ra ou ré. O ré só na segunda pessoa do plural. Pretérito imperfeito, vá, vé, ia ou ia. Presente é o agora e pretérito perfeito é todos que não aparecerem vá, vé, ia ou ie. Na prática, pessoal, a coisa funciona assim. É bom conhecer também as desinências número pessoais. As desinências número pessoais, elas indicam o número, se é singular ou plural, e a pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Então vamos botar aqui, ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular, sem desinência. Segunda pessoa do singular, S. Terceira pessoa do singular, sem desinência. Primeira do plural, mos. Segunda do plural, is. Terceira do plural, m. E a partir daqui, você conjuga qualquer verbo. Como assim, professor? Eu conjugo qualquer verbo? É muito simples. Você vai conjugar o verbo de trás para frente. Vamos supor que você quer a segunda pessoa do plural. Então, eu já começo botando o S. Do futuro do pretérito. Então, futuro do pretérito, ria. Mas se é a segunda do plural, segunda do singular, S, então, ria. E aqui, rias é a terminação. Agora é só botar o tema aí. Cantarias, escreverias, partirias, serias, irias, porias. Ou seja, pessoal, não importa a terminação para a segunda pessoa do singular, daqui o S, ó, segunda pessoa do singular, no futuro do pretérito, erias. Você vai juntar a desinência modo temporal com a desinência número pessoal. E isso vai funcionar para qualquer forma verbal. Isso funciona para qualquer forma verbal. Não é só para primeira conjugação, segunda ou terceira, não vai funcionar sempre. Vamos supor que eu quero ainda o futuro do pretérito, não, vamos botar o mais que perfeito. Agora eu quero o mais que perfeito na segunda do plural. Então, segunda do plural eu venho aqui nas desinências e é is. Então eu boto is.
Mas agora eu quero o mais que perfeito. O mais que perfeito é ré. E pronto. Tá certo? Então eu digo assim: vós cantareis, vós escrevereis, vós partireis. Por que isso, pessoal? Porque é a segunda pessoa do plural. A desinência modo temporal, ó, desinência modo temporal, e o is, a desinência número pessoal. Vai funcionar sempre. Então, quando você aprende as desinências, vamos voltar aqui. Quando você aprende as desinências, você automaticamente vai dar o primeiro passo para aprender o tempo composto, porque o tempo composto depende do tempo simples. 2. Dá para transformar tempo composto em tempo simples? Dá. Como é que eu faço para transformar? Vamos já ver. Mas antes, você tem que verificar se existe o tempo simples correspondente. Por exemplo, pretérito perfeito, está aqui ele. Mais que perfeito, está aqui ele. Futuro do presente, está aqui ele. Futuro do pretérito, está aqui ele. Então, eu posso transformar tempo composto do indicativo. Todos os tempos compostos do indicativo podem ser transformados em tempos simples. Todos os tempos compostos do modo indicativo podem ser transformados em tempos simples. E como é que eu faço, então, para transformar? Vamos já chegar lá. Primeiro vamos conhecer os tempos compostos do modo indicativo. Vamos ver como é que isso se forma. Olha lá. O primeiro tempo composto indicativo, e nós já mostramos que o tempo composto, vou repetir aqui, o tempo composto vai ter sempre essa estrutura. O tempo composto, deixa eu botar aqui, apagar isso aqui. Tempo composto vai ter sempre a estrutura que eu vou escrever aqui agora. Sempre vai ser ter ou haver, mas ter ou haver vai ser sempre o verbo auxiliar. Mas particípio, para ser tempo composto, o verbo principal tem que estar no particípio. O verbo principal tem que estar no particípio. Então, ter ou haver como verbo auxiliar, tempo composto, particípio como verbo principal. E aí quem vai determinar o tempo composto é o verbo auxiliar. Por exemplo, se nós temos pretérito perfeito composto do indicativo. O pretérito perfeito composto do indicativo, ele é formado por presente do indicativo, de quais verbos? Ter ou haver. Mais particípio. Aí, você vai ter presente do indicativo, mas particípio não é presente do indicativo, é pretérito perfeito composto do indicativo. Essa é a formação dos tempos compostos que nós vamos passar agora para a teoria. Então, vejam, pretérito perfeito composto do indicativo é a formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver no presente do indicativo. E o principal, obrigatoriamente no particípio. Obrigatoriamente o verbo principal vai estar no particípio.
indicando o fato que tem ocorrido com frequência ultimamente, porque existem também, é bom ressaltar, que nós temos 3 passados. São 3 passados. Pretérito perfeito, passado, acabado, recente. Pretérito imperfeito, passado, não acabado. Pretérito mais que perfeito, passado, acabado, remoto. Então vejam, vocês têm 3 passados. O pretérito perfeito, que é o passado acabado recente, o pretérito imperfeito, que é o passado não acabado, e o pretérito mais que perfeito, que é o passado acabado remoto. Pois muito bem, indicando que o fato tem ocorrido com frequência ultimamente, a ideia de recente. Veja, eu tenho estudado demais ultimamente. Quando você tem a expressão tenho estudado, a primeira impressão que você tem, pelo fato de o verbo ter estar no presente, é que você tem presente o indicativo. Mas, doutores e doutoras, presente o indicativo mais particípio, tenho está no presente do indicativo. Estudado está no particípio. Então, presente do indicativo mais particípio não é presente do indicativo. É pretérito perfeito composto do indicativo. Então, aqui você tem pretérito perfeito composto do indicativo. Dá para transformar? Claro que dá. Então, como é que eu faço para transformar tempo simples em tempo composto? Você vai fazer o seguinte: para transformar tempo composto em tempo simples, basta conjugar o verbo principal no tempo em que se encontra no tempo em que se encontra no tempo em que se encontra o composto. Então eu vou conjugar o verbo principal, não no tempo do verbo auxiliar, mas no tempo em que se encontra o composto. Então você diz tenho estudado, pego o verbo principal e em vez de conjugar no presente, eu vou conjugar no pretérito perfeito. Então vai ficar assim: eu estudei demais ultimamente. E aí você transformou tempo composto em tempo simples. Como é que você faz para transformar tempo composto em tempo simples? Você conjuga o verbo principal no tempo do composto.
Mas nós vimos que existe, além do pretérito perfeito composto, o pretérito mais que perfeito composto. Vamos começar pelo indicativo, depois a gente volta para o subjuntivo. O pretérito mais que perfeito composto indicativo, ele terá a seguinte formação. Ele vai ser pretérito, mais que perfeito agora, pretérito imperfeito do indicativo mais particípio. Então, é a formação de locução verbal, com verbo auxiliar ter ou haver, sempre ter ou haver, no pretérito imperfeito do indicativo e o principal obrigatoriamente no particípio. Sempre ter ou haver, sempre particípio para caracterizar o tempo composto, tendo o mesmo valor que o pretérito mais que perfeito do indicativo simples. Por exemplo, eu já tinha estudado no Max quando conheci Magali. Tinha estudado, né? Nós poderíamos ter botado aqui, eu já havia estudado. Não é obrigado ser apenas o verbo ter, não. É ter ou haver. Então você diz, eu já havia estudado. Ter ou eu já tinha estudado, mas particípio. Aí você vai ter o mais que perfeito composto. Se você quiser transformar isso aí, dá para transformar? Dá. Por que eu posso transformar mais que perfeito composto em mais que perfeito simples no indicativo? Porque tem mais que perfeito simples no indicativo. É claro, é evidente, você só pode fazer a transformação quando há um verbo correspondente. No subjuntivo nós vamos ver que eu não posso transformar pretérito perfeito composto subjuntivo em pretérito perfeito simples. E nem posso transformar mais que perfeito composto subjuntivo em mais que perfeito simples. Por que não posso? Porque não tem esses tempos correspondentes. Então você diz, eu já tinha estudado no Marx, vamos transformar isso aí em tempo simples. Você vai conjugar o verbo principal. Quem é o verbo principal aí? Estudado no tempo do composto, no mais que perfeito. Então vai ficar assim, ó. Eu já estudara no Max. E aí você transformou tempo composto em tempo simples. Ainda no indicativo, deixa eu passar direto para o indicativo. Nós vamos para o futuro do presente composto do indicativo. O futuro do presente composto do indicativo, ele é formado por futuro do presente, de quais verbos? Ter ou haver, mais particípio. É formado por futuro do presente do verbo ter ou do verbo haver, mais particípio. Então, amanhã, quando o dia amanhecer, eu já terei partido. Veja, ter no futuro do presente, a desinência que nós mostramos no começo, mas particípio. Dá para transformar isso aqui em tempo simples, professor? Claro que dá. Como é que eu faço para transformar? Eu vou conjugar o verbo principal, no caso aí partido, no tempo em que se encontra o verbo auxiliar. O verbo auxiliar não, o tempo composto. Ou o verbo auxiliar, porque nesse caso do futuro do presente e do futuro do pretérito, o verbo auxiliar coincide com o tempo do composto. Então a frase ficaria assim, amanhã, quando o dia amanhecer, eu já terei partido. Então você vai tirar o já para poder transformar e vai dizer eu partirei. E aí você transformou tempo composto em tempo simples. Mas ainda falta nos ver o futuro do pretérito composto do indicativo.
O futuro do pretérito composto do indicativo é formação de locução verbal com auxiliar ter ou haver. Lembrem-se disso, meus amigos. Para ser tempo composto, obrigatoriamente você vai ter que ter ou haver mais particípio. Para ser tempo composto, obrigatoriamente ter ou haver mais particípio. Então, ter ou haver mais particípio no futuro do pretérito, tá certo? Mais particípio, você tem futuro do pretérito composto do indicativo. E o futuro do pretérito composto do indicativo pode ser transformado em tempo simples. E para você transformar, basta conjugar o verbo principal no futuro do pretérito. Então você diz, eu teria estudado no Max se me tivesse mudado de cidade, se não me tivesse mudado de cidade. Teria estudado. Teria estudado. Para transformar em tempo simples, você vai dizer, eu estudaria. No Max, se não me tivesse mudado de cidade, estudaria. Conjuguei o verbo principal, estudar, no tempo do composto. Bom, então nós vimos os tempos compostos do indicativo. Agora vamos falar dos tempos compostos do subjuntivo. Mas para falar de tempos compostos do subjuntivo, nós temos que mostrar os tempos simples primeiro. Então, tempos simples do subjuntivo. Tempos compostos. Do subjuntivo. Tempos simples do subjuntivo e tempos compostos. Tempo simples, presente, pretérito imperfeito e futuro. Tempo composto, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro. Vejam, doutores e doutoras, eu tenho os tempos simples e os tempos compostos. Os tempos simples do subjuntivo são representados pela desinência futuro, pretérito imperfeito, S, S, E. Futuro, R. E presente, primeira conjugação, que é a R, mas forma com E. Segunda e terceira conjugação, que é IR ou ER, mas vai formar por A. Então estão aí as desinências modo temporais. No presente, primeira conjugação E, segunda e terceira A. No pretérito imperfeito, SSE. E no futuro, R. E o tempo composto, ele obedece à mesma regra do indicativo. Vai ser ter ou haver, como o verbo auxiliar, mais particípio, ok? Espero por você. Tchau, tchau.